Eu não lembro muito bem, mas acho que é onde fica intestino delgado ou nada a ver. Sim, tudo a ver. Lembro mais ou menos que eu ficava decorando isso pra prova da escola. Nossa. Professor, você tá gravando, né? Tô gravando, comecei a gravar agora, que eu tava esquecendo, mas agora já tá gravando. Boa noite, Alessandra. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Qualquer dúvida, manda aqui no chat que eu tô olhando ou liga o microfone e me pergunta, tá? Então, olha só, vamos começar falando sobre o nosso sistema digestório. Primeiro, vamos lembrar que um sistema, ele é um conjunto de órgãos, tá? Então, vários órgãos que têm uma função ligada, né? Eles vão constituir um sistema. Então, a gente tem vários sistemas no nosso corpo. Um deles é o sistema digestório. E a gente vai começar estudando ele porque ele é um dos que mais cai nos vestibulares, como eu falei, certo? Então, primeiro, quais órgãos fazem parte do sistema digestório, tá? Tem essa imagem aqui mostrando esse rapaz com os seus órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? Não precisa anotar isso daqui, esses slides já estão para vocês lá no Classroom, tá? E a gente vai falar sobre a função de cada um dos órgãos, tudo bem? Então aqui só para vocês verem a distribuição deles no nosso corpo. A gente tem aqui a nossa cavidade oral, certo? Que é a nossa boca. A gente tem aqui a faringe, que é o que a gente chama de garganta. Depois a gente tem esse longo tubo que vai até o estômago, que é o esôfago, certo? Aí a comida chega aqui no estômago, vai passar para o intestino delgado, depois vem para o intestino grosso, que é isso daqui, ó. E aqui vão sair as fezes pelo ânus, tá? Do lado ali, a gente vai ter o quê? A gente tem o fígado, que também faz parte do sistema digestório. Aqui, embaixo do fígado, tem a vesícula biliar, tá? E aqui, olha só, embaixo do estômago, a gente tem o pâncreas, certo? Então a gente vai falar sobre a função de cada um desses órgãos, tá bom? E aqui, olha só, tem um esqueminha que está mais simplificado para a gente ver esses órgãos de uma organização diferente. Olha só. A gente pode dividir o sistema digestório em dois conjuntos de órgãos, tá? A gente pode falar aqui do tubo digestório e das glândulas anexas ou glândulas acessórias. O que isso quer dizer? Se eu pegar da minha boca, que está aqui, ó, a comida vai entrar por aqui. Ela desce pela faringe, pelo esôfago, chega no estômago. Do estômago, ela passa para o intestino delgado, anda tudo aqui, chega no intestino grosso, que está aqui em verde, até sair pelo ânus, certo? Percebam que isso aqui é um caminho contínuo. É como se fosse um tubo. Só que tem regiões que estão mais dilatadas, tem regiões que estão dobradas, certo? Então é um tubo com várias especializações. Esse tubo começa na boca e termina no ânus, tá? Então a gente chama isso de tubo digestório. Quais são os órgãos que fazem parte do tubo digestório? Olha só. Aqui é a nossa cavidade oral, depois vem a nossa faringe, depois vem aqui esse tubo que é o esôfago, chega no estômago, passa para o intestino delgado e o intestino grosso aqui em verde, certo? Só que ao lado a gente vai ter algumas glândulas que vão ajudar o funcionamento do sistema digestório. E essas glândulas são as glândulas anexas, tá? Quais são elas? Primeiro, as glândulas salivares aqui em cima, ó, que produzem saliva, tá? Depois a gente tem aqui o fígado e a vesícula biliar, ó. O fígado, esse órgão grandão aqui do lado direito do nosso corpo, tá? Do lado direito do abdômen. Embaixo aqui a vesícula biliar, ó, certo? E aqui atrás do estômago a gente tem pâncreas, que está aqui representado em amarelo, tá? Tá meio difícil de ver, mas ele fica aqui, olha só, atrás do nosso estômago, certo? Então esses são os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório, certo? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Por enquanto está fácil. Ah, é muito bom essa matéria, professor, mas é um pouco difícil, né? Ah, não é difícil não, Thalia. É que tem bastante coisa, né? Você tem que saber o que acontece em cada órgão. Mas é legal, tá? E é uma coisa que acontece no nosso corpo a todo momento, né? Vocês já jantaram? Se vocês já jantaram, a comida passou por aqui e está no seu estômago, provavelmente. Se vocês vão jantar, daqui a pouco vai acontecer tudo que a gente vai falar hoje. Ó, então vamos continuar.
olha só. A gente viu então um pouquinho ali, bem geral, da anatomia, né? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Agora vamos ver quais são as principais funções do sistema digestório, né? Como vocês me falaram, tem a digestão. A gente sempre lembra disso, porque está no nome, né? Digestório faz a digestão. Só que a digestão não é a única coisa que o nosso sistema digestório faz. Porque pensa comigo, quando eu como, a comida está na minha boca. Para ela passar para o meu estômago, intestino, ela tem que se movimentar. Então o movimento faz parte do sistema digestório, certo? E está aqui, ó, motilidade. É o movimento do alimento através do trato gastrointestinal, através do nosso sistema digestório, tá? Então o movimento faz parte do nosso sistema digestório. Outra coisa, a secreção. O que é secreção? O nosso estômago, ele secreta, ele produz ácido. Ele também produz enzimas que vão digerir o alimento. O nosso intestino, ele vai produzir muco. Ele também produz enzimas. O nosso pâncreas vai secretar ali também um suco pancreático, que vai ter bicarbonato, vai ter enzimas. Então todas essas secreções, que são produção de líquidos para ajudar a digestão, faz parte das funções do sistema digestório, tá? Então a gente já viu aqui, ó, a motilidade, que é o movimento, e a secreção, seja de ácido, seja de enzima, seja de muco, tá? Que a gente vai ver qual que é a função de cada um e onde que elas são produzidas. Depois a gente tem efetivamente a digestão, que a gente vai... O que é digestão, né? É pegar uma grande molécula e quebrar em moléculas menores. Então aqui a gente tem que lembrar das nossas aulas de bioquímica. Lembre, por exemplo, uma proteína. Uma proteína, quando ela é digerida, ela é transformada em aminoácidos, que são os componentes de uma proteína, tá? E por fim, a gente vai ter a absorção, ou seja, meu alimento foi digerido, só que ele tem que sair do meu intestino e entrar no meu corpo. Ele tem que passar para o meu sangue, para poder circular para todas as células. E esse é o processo de absorção, tá? Se não acontecesse a absorção, o que eu comesse ia sair pelas fezes. Não pode acontecer isso, né? Senão não teria sentido. Então os nutrientes eles vão ser absorvidos para o sangue. E aí o sangue vai transportar para todo o nosso corpo, tá? Aqui, olha só, desse lado, a gente tem um esqueminha que está mostrando, olha só. Aqui, ó, onde está escrito lumen do trato digestório, nessa primeira parte, é aqui a parte de dentro, que pode ser do nosso intestino, do nosso estômago, tá vendo? Ó? É por onde passa o alimento. Então, olha só aqui, bolo alimentar está passando. Ele passa para cá, ó, aqui a motilidade, ó, ele está se movendo, certo? O que acontece com o alimento? Ele é digerido. Então, olha só, tem uma grande molécula que é quebrada em moléculas menores, tá? Essas moléculas elas são absorvidas para o sangue. Olha aqui um vaso sanguíneo com sangue, certo? Então, os nutrientes são absorvidos e vão para o sangue. E aí a gente tem aqui a secreção, ó, que pode ser de ácido, de enzimas, de muco, certo? A gente vai ver cada um deles. Tudo bem com as funções, gente? Só uma visão geral do sistema digestório, tá tudo ok? Vocês estão com dúvida? Pode perguntar. Tá tudo ok, professor. Tá? Então, gente, ó, só a Thalia tá falando, mas se vocês tiverem dúvida para falar, hein? Daqui a pouco eu vou perguntar coisa para vocês, para ver se vocês estão prestando atenção. Então agora, vamos começar a ver o nosso primeiro órgão do sistema digestório, que é a nossa cavidade oral, a nossa boca, certo? Olha só aqui, essa pessoa com a boca aberta, a gente vai ter várias estruturas aqui que vocês conhecem, tá? Então a gente tem aqui as gengivas, os dentes, aqui a gengiva inferior, mais dentes, a língua, tá? A gente tem aqui, ó, o nosso céu da boca, que anatomicamente falando não chama céu da boca, né? Ele chama palato, certo? A gente tem o palato duro, o palato mole. A gente tem aqui, olha só, essa preguinha, tá vendo aqui, ó, que é a úvula, certo? Úvula palatina, tá? Então não precisa decorar isso aqui, tá, gente? É só para vocês darem uma olhadinha como é a nossa boca para lembrar aqui. Aqui, olha só, a pessoa tá cortada com a cabeça no meio, eu tô vendo uma metade dela. Então eu tenho aqui, olha só, meus dentes, eu tenho aqui a língua, tá? Aqui, olha só, é a nossa faringe, certo? Que é o que a gente chama de garganta, tá? Então isso daqui é o começo da faringe, tá? E o que acontece aqui na nossa cavidade oral? O que acontece dentro da boca? Vão acontecer algumas funções. A primeira delas vai ser a ingestão de alimentos. Então é eu comer,
A gente come pela boca, né? O alimento entra no nosso corpo pela boca. Então essa é a primeira função, é ingerir os alimentos. Depois que eu ingerir os alimentos, eu vou mastigar. Para quê? Para tornar esse alimento que é grande em pedaços menores, certo? Eu posso chamar a mastigação de digestão mecânica, certo? É uma digestão que eu estou fazendo ali com os dentes, com um movimento, uma trituração, tá? Essa é a nossa mastigação. Depois que eu mastiguei, o que vai acontecer? Eu vou ter uma digestão que é a digestão ali com enzimas, tá? Essa digestão, anotem aí que na boca acontece a digestão de carboidratos, certo? Então na boca já começa a digestão. É a digestão de carboidratos, tá? Por exemplo, amido, que tem no arroz, que tem na batata. Então a digestão de carboidratos ela começa na cavidade oral, logo na nossa boca, tudo bem? E depois, então, que teve todo esse processo, ingeri, mastiguei e começou a digestão ali de carboidratos, eu vou engolir. Esse processo é a deglutição, tá? Deglutição é engolir. Então aqui a nossa língua, principalmente, vai ajudar muito a engolir os alimentos. Ela vai empurrar os alimentos para trás para que ele desça aqui pela faringe e depois pelo esôfago, certo? E aqui, junto com a nossa cavidade oral, a gente tem as glândulas salivares, tá? Principalmente, quais são elas? Aqui a glândula parótida, tá? Ela fica aqui, ó. Uma glândula que fica embaixo da língua, que é chamada de glândula sublingual, e uma glândula que fica embaixo da mandíbula, que é a glândula submandibular, certo? Essas três glândulas, elas têm a função de produzir saliva, certo? As glândulas salivares produzem saliva. Cerca aqui de 800 ml até 1,5 litro de saliva por dia, tá? Não precisa decorar esse número, tá, gente? É só curiosidade. Agora, uma coisa interessante é que a nossa boca ela vai ter um pH que varia entre 6 e 7 por conta da saliva, tá? Então, a saliva tem esse pH que fica entre 6 e 7. E a saliva também, olha só, ela contém a enzima chamada de alfa-amilase, ou chamada de pitialina, certo? Como vocês preferirem. A alfa-amilase é ela que faz a digestão de carboidratos, tá? Então lembra que a digestão de carboidratos começa na boca. Quem faz essa digestão? É a enzima alfa-amilase, ou amilase salivar também, tá? É a amilase que é produzida na saliva, tá? E aqui, ó, funções da saliva, além da digestão. A saliva ela vai ajudar a lubrificar os alimentos, então vai facilitar a minha mastigação e a minha deglutição. Então facilita eu engolir o alimento, porque ele vai estar molhado, ele não vai descer ali seco pela garganta, tá? E também ajuda na higiene oral, porque a saliva ela vai limpar os dentes, então se ficar resto de comida, a saliva vai ajudar a limpar, ela vai ajudar a tirar o excesso de bactérias, tá? A saliva, inclusive, tem algumas moléculas que matam bactérias que fazem mal, certo? Então ela ajuda na nossa higiene, tudo bem? Tudo bem até agora, gente? Querem perguntar alguma coisa? Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Tem a ver, mas também não tem. Quando a gente engasga, o que acontece com o alimento? Já falo no próximo, porque não é aí, é na nossa faringe, tá? É no nosso próximo slide, tá? Já vou falar sobre engasgo daqui a pouco, tá bom? Ó, então, a gente já viu aqui a nossa cavidade oral, as nossas glândulas salivares que estão ali juntas, tá? Então, nossa saliva vai digerir aqui os carboidratos, vai acontecer a mastigação e a gente vai engolir. Quando eu engolir, o alimento, né, olha só para onde que ele vai. Ele vai começar aqui a passar pela faringe, certo? Então a faringe, ó, é esse comecinho aqui, tá vendo? A nossa garganta, certo? Ela chama faringe. Qual que é a função da faringe? É passar alimentos, passar líquidos e também passar ar. Então o nosso ar, ele também passa aqui pela nossa garganta, pela nossa faringe. E ela vai fazer parte da deglutição. Então faz parte do processo de engolir o alimento. Tá? Só que depois da faringe, o alimento precisa ir para o esôfago, que é aquele grande tubo que vai até o estômago, certo? Então a função do esôfago, que é um tubo, é conduzir alimentos e líquidos até o estômago, tá? Ó, vou mostrar nessa imagem aqui de novo. Esse tubo aqui em laranja, que eu estou passando a bolinha vermelha, é o esôfago.
Então o alimento passa da boca para a faringe e vai descer pelo esôfago até o estômago. Tudo bem? Esse é o caminho que o alimento precisa seguir. E a água também, quando a gente toma. Tá? E aí entra aqui o que seria o engasgo. Olha só, né, nesse GIF que está aqui. Eu tenho essa massa em amarelo que seria um alimento que eu estou comendo. Ó. Perceba que eu engulo o alimento, ele passa aqui por trás. Tá vendo onde está minha bolinha vermelha? O alimento passa por aqui. Aqui é o esôfago, tá? Então ele passa por aqui e vai lá para o estômago. Só que olha que aqui na frente tem esse outro tubo, tá vendo? Esse tubo aqui é a laringe, com L, tá? Laringe. E a laringe, ela faz parte do sistema respiratório, tá? Então o ar passa por aqui para ir para os pulmões, certo? Ele passa pela laringe. O alimento não pode passar por aqui e a água também não pode passar por aqui, porque não pode ir nem água nem comida para os pulmões, certo? Senão a pessoa vai morrer, tá? O alimento tem que passar aqui por trás pelo esôfago. E quem que vai evitar que o alimento entre na laringe? É isso aqui, olha só, chamado de epiglote, certo? Isso aqui é uma cartilagem que tem essa função aqui como se fosse uma portinha, tá vendo? Ó? Quando a gente engole, ela vem para trás e fecha a laringe. E assim, olha só o movimento dela, ela evita que o alimento entre na laringe, tá? Então isso aqui evita que o alimento entre aqui, faz com que ele vá para o esôfago, que é o caminho correto. Quando essa portinha, a epiglote, não funciona direito, parte do alimento quase entra aqui. E é aí que a gente engasga, tá? Porque se o alimento ou a água passar para a laringe, a gente vai tossir, a gente vai engasgar, vai começar a tossir para expulsar o alimento daqui. O alimento não pode ficar aqui, não pode ir para os pulmões, senão a pessoa vai morrer, não vai conseguir respirar, tá? Então a pessoa engasga, começa a tossir, para que com a força da tosse, esse alimento ou essa água saia da laringe, certo? Porque a epiglote ela não funcionou direito. Você pode ter engolido muito rápido, pode ter engolido enquanto falava, enquanto tentava respirar, e aí ela não sabia se abriu ou se fechava e acabou entrando água ou alimento na laringe. Então a pessoa engasga para tirar esse material daqui. Tudo bem? Por isso que às vezes morre, né, professor, de engasgo. Por isso que às vezes morre, porque o que quer que a pessoa tenha ali, ou comido ou bebido, vai ficar na laringe, e aí não passa ar. Então a pessoa pode morrer por engasgo, certo? Tudo bem, gente? Perigo. É perigoso, realmente, né? E a maioria das pessoas não sabe desengasgar alguém, né? E aí não sabe o que fazer, até chegar alguém que sabe, geralmente às vezes não dá tempo. Bom, gente, então tudo bem até agora? Tudo sim. Então, olha só, Certo, professor. o alimento saiu da nossa boca, passou pela nossa faringe, foi para o esôfago, desceu todo o esôfago, chegou aqui no nosso estômago. E aí eu quero ver se alguém sabe qual que é a função do estômago. Vocês já estudaram, já ouviram falar qual que é a função do estômago? O que o estômago faz? Só para eu saber. Faz parte da digestão também. Tá, mais alguém? Eu não lembro direito, mas fica armazenado os alimentos bons, depois os ruins vai para outro lugar, não tem nada a ver. Armazena alimento, mas não tem diferença de alimento bom e alimento ruim. Isso não acontece não, tá? Mas eu perguntei isso porque antes de eu estudar isso na faculdade, né, que eu tinha só ouvido falar assim, mais ou menos por cima, na escola não aprendi muito, eu achava que no estômago acontecia a maior parte da digestão, tá? Então eu tinha ouvido falar isso em casa, em outros lugares também, que o estômago acontecia muita digestão, a maior parte da digestão era no estômago. Mas isso é mentira, tá? Até aqui, né, produzir suco gástrico, eu achava que ele fazia digestão, mas não é isso que acontece, tá? A gente vai ver aqui, ó, que o estômago tem várias funções, certo? A primeira delas é armazenar alimentos. Então o estômago é como uma bolsa, certo? Ele inclusive consegue aumentar de tamanho para armazenar mais alimentos. Então você come
todo esse alimento vai ficar aqui armazenado no estômago, tá? Então perceba que aqui, ó, no finalzinho, ele é fechado, tá? A gente tem aqui um esfíncter, né, que a gente fala que é um músculo circular, que ele abre e fecha. Então ele fica fechado para o alimento não sair do estômago. Então ele fica aqui armazenando alimentos, tá? Por isso que eu falei que se vocês já jantaram, a comida está ali guardada, armazenada por enquanto. Outra função é matar micro-organismos, tá? Então você está comendo, lógico que vai bactéria para dentro do seu, junto com o seu alimento, tá? Só que o estômago tem ácido, certo? E esse ácido mata bactérias. Então muitas das bactérias, praticamente a maioria, elas morrem na presença do ácido do estômago. Então tem uma função de proteção, tá? Outra função, a gente já falou várias vezes que mudança de pH desnatura as proteínas. Então, quando uma proteína entra em contato com o estômago, ela perde a sua função. E isso é muito importante porque, por exemplo, vamos pensar que eu comi ali uma bactéria que tinha uma toxina que poderia me fazer mal. Essa toxina, esse veneno, é uma proteína. Quando chega no ácido do estômago, essa proteína perde a função. Então essa toxina não vai me causar mal, certo? Uma outra função do estômago, mistura de alimentos. Então o estômago, ele se mexe, tá? O nosso sistema digestório, ele é um órgão, ele é formado por órgãos musculares. Esses músculos se mexem. Então o estômago, ele faz movimentos constantes que vão misturar o alimento. Então o alimento fica sendo misturado dentro do estômago, tá? E aí a gente chama esse alimento, nessa mistura de quimo, tá? Eu não vou mais chamar de comida, porque tá tudo mastigado, misturado com ácido, tá? Então eu chamo isso de quimo. E aí, uma última função é a digestão de proteínas, certo? Então anota isso também. Na boca começou a digestão de carboidratos, no estômago começa a digestão de proteínas, tá? E aí, olha só, a gente tem ali... Oi, pode falar. E se estourar esse estômago, tipo gastrite, essas coisas? Repete a pergunta, finalzinho, que eu não entendi. E se estourar? Tipo, aquelas doenças do estômago, gastrite. Não tem como assim estourar o estômago, certo? Sabe? Você pode ter essas doenças, elas vão deixar ali o estômago um pouco mais sensível, mas estourar, ele não estoura, ele é muito elástico, sabe? Ele consegue aumentar de tamanho muitas vezes, então ele não vai estourar, tá? Você pode ter algumas... Mas por que dói às vezes, quando tem essas doenças assim? Então, pode ter vários fatores. Um deles, a gente vai ver que o estômago ele tem uma camada de muco que protege ele do ácido. Se essa camada ela for menor ou se tiver muito ácido, pode acabar machucando o estômago, tá? Então isso pode acontecer, mas ele não vai estourar, tá? Se ele estourar, a pessoa vai ter uma hemorragia, pode morrer, tá? Mas ele não estoura não, tá? Então eu vou falar um pouquinho do muco, aí eu já falo dessa irritação que pode causar, tá? Então, olha só. Nosso estômago ele produz aqui o que a gente chama de suco gástrico, certo? É um líquido que fica ali dentro do estômago. O que tem nesse suco gástrico? Ele tem aqui ácido clorídrico, tá? HCl. Então, esse ácido clorídrico, ele é produzido, olha só. A gente tem aqui as células do estômago, tá? Elas liberam aqui hidrogênio e cloro, e os dois se juntam para formar ácido clorídrico. Tá? É esse ácido que vai matar as bactérias, que vai desnaturar as proteínas, tá? Ele que fica ali protegendo o nosso estômago, tá bom? E o ácido tem uma função importante também, porque ele vai fazer a ativação de uma enzima. Então a gente tem aqui o pepsinogênio, que quando entra em contato com o ácido clorídrico, ele é transformado em pepsina. Tá? Ó, aqui, pepsinogênio entrou em contato com o ácido clorídrico, vira pepsina. E é a pepsina que faz a digestão de proteínas. Tá? Então essa digestão de proteínas aqui, ó, essa digestão de proteínas é feita pela pepsina, certo? E ela só fica ativa se tiver ácido clorídrico, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que saber, gente. O ácido clorídrico, ele ativa a pepsina, certo? A pepsina é a enzima que digere as proteínas, tá bom? E aí, olha só, aqui que eu estava falando, existe uma camada de muco que protege o estômago do ácido. Porque o ácido, ele corrói, né? Ele machuca.
Se cair ácido na nossa pele, vai queimar, vai machucar. E como que o estômago não se machuca, sabe? E aí é por causa dessa camada de muco. Olha só, eu tenho aqui o meu estômago, tá? As células do meu estômago, e existe aqui essa camada de muco, tá? Esse muco protege do ácido. Então está aqui o suco gástrico com ácido e ele não entra em contato com as nossas células do estômago, porque tem aqui um muco protegendo, certo? Esse muco impede que o estômago se machuque com o próprio ácido, tá? E aí, como se falou, Thalia, se, por exemplo, essa camada de muco for pequena, o ácido pode encostar nas células do estômago. E aí vai causar irritação, queimação, tá? Ou outra coisa, se você produzir muito ácido ou comer muito ácido, por exemplo, pode ser que esse ácido consiga atravessar a camada de muco e também encontre aqui as células do estômago. E aí vai causar também irritação, vai causar ali uma queimação, um desconforto, tá? Porque o ácido está entrando em contato com as células. Mas normalmente o muco faz essa proteção. Tudo bem? Professor, e aquelas pessoas que usam tipo uma bolsinha aí do lado, que não consegue comer, mas tem que comer, come pelo tubo? Então essas bolsinhas elas vão ter diferentes funções dependendo do órgão que elas estão substituindo. Porque pode ter, por exemplo, ela pode substituir a função do estômago. Então ela vai estar ali para funcionar como uma bolsa de reserva. Assim como a gente falou que o estômago tem a função de armazenar alimento, o alimento pode ficar ali por um tempo e aí depois ele vai passando para o intestino, sabe? Então ela vai ter a função de substituir em parte a função do órgão, porque a pessoa pode ter perdido, sei lá, por algum tumor, sabe, por alguma doença que ela teve. Então, para suprir essa falta, ou de parte do estômago, ou de parte do intestino, ela põe essa bolsinha, que vai ou armazenar o alimento, às vezes algumas armazenam as fezes, tá? Então tem essa função, só que depende muito de cada casa, porque vai depender da doença que a pessoa teve, da parte que ela teve que tirar. Se for o estômago, essa bolsinha ela vai armazenar ali a comida e depois ela vai passar para o intestino, tá bom? Tem que ficar sempre com a bolsinha, né? Não pode tirar, né? No caso, Tem que quem usa essas ficar coisas. enquanto o médico recomendar, né? Porque pode ser que seja temporário, pode ser que a pessoa tenha perdido a função do órgão para sempre. E aí ela vai ter que usar para sempre essa bolsinha para substituir o órgão, tá? Então, gente, uma coisa aqui, ó. Lembra que eu falei que mudança de pH faz a proteína perder a função? Vocês lembram disso? Está claro para vocês? Sim, Sim. Jaiane, você que me respondeu. As enzimas não são proteínas? são. Lembra, Jaiane, que na nossa saliva tinha uma enzima, não tinha, que digeria carboidrato? Sim, sim. Quando você come o alimento, esse alimento ele vai chegar no estômago com essa enzima, com a alfa-amilase, que estava lá na saliva. O que vai acontecer com essa enzima quando ela chegar no estômago? Ela vai se desfazer? Ela vai ser desnaturada, vai perder a função. Então as Mas ela enzimas. pode virar ácido, né, professor? Pode virar o quê? Ácido. Não, Thalia, como assim virar ácido? O estômago fazer o papel dele. Porque ele não vai ter mais enzima, né? Não, o estômago ele vai ter as suas próprias enzimas, que é a pepsina que a gente falou. Ó. Aqui, essa pepsina o estômago produz, tá? Só que as enzimas que foram produzidas na saliva, quando eu engolir o alimento, elas vão chegar no estômago. E aí essas enzimas da saliva, elas vão perder a sua função, certo? Elas vão ser ali como se fossem quebradas, elas vão perder a função. Então, pensa que a digestão de carboidratos, ela começa na boca, só que quando chega no estômago, que é ácido, vai parar, porque a enzima vai ser destruída, ela vai ser desnaturada, tá? Então essa enzima vai perder a função. A digestão de carboidratos, ela vai ser interrompida quando chegar no estômago, porque o estômago é ácido, ele vai desnaturar a enzima, tá? Então isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque essa relação entre a enzima e o pH do estômago e do intestino, ela é cobrada, tá? Então,
quando mudar de pH, as enzimas que estavam antes vão parar de funcionar. Tudo bem? Então, em cada órgão, a gente vai ter novas enzimas sendo produzidas para continuar a digestão. Depois eu vou mostrar um esquema para vocês que mostra a digestão de todos os nutrientes e onde que elas acontecem, tá? Então, gente, vamos continuar aqui. A gente já falou disso, agora a gente vai para o intestino, certo? Então, a gente comeu, ó, o alimento chegou no estômago, ficou aqui armazenado, entrou em contato com o ácido, entrou em contato com a pepsina e as proteínas começaram a ser digeridas, certo? E aí o alimento vai, aos poucos, passar para o intestino delgado, certo? Que é essa primeira parte aqui, ó. Então, o intestino delgado, ele é um grande órgão, tá? Ele vai ter ali de 5 a 7 metros em média, tá? Só que ele está todo enrolado aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tudo é um intestino delgado. Ele é formado por 3 partes. O duodeno, que é o começo, que está aqui em azul, ó. Depois vem o jejuno, que está aqui em roxo. E o final, que é o íleo, certo? Que está aqui nessa cor mais clara, nesse rosa. Então são as 3 partes do intestino delgado, tá? E quais são as funções do intestino delgado? É fazer a digestão, tá? Digestão do quê? Digestão de carboidratos, de proteínas e de gorduras, tá? Então o intestino é o órgão que faz a maior parte da digestão, tudo bem? A maior parte da digestão acontece no intestino, principalmente no duodeno, que é a primeira parte. A gente já vai ver por que é aqui, tá? Depois da digestão, lembra que tem movimento em todo o trato digestório, certo? Então o alimento ele vai passar por todo o intestino delgado. Para quê? Para ser absorvidos os nutrientes. Então a água, sais minerais e nutrientes vão ser absorvidos no intestino delgado, certo? Então aqui vai acontecer muita absorção. A absorção, lembra, que é passar os nutrientes para o sangue. Então os nutrientes, os sais minerais e a água vão ser absorvidos e vão chegar no sangue. E aí o sangue vai transportar para todo o nosso corpo. Tudo bem? Olha só. Aqui eu tenho um pedaço do intestino. Aqui eu estou olhando no microscópio esse pedacinho aqui do intestino. E olhem só que aqui está muito aumentado. Percebam que o intestino ele tem aqui essas projeções que são chamadas de vilosidades, tá? Essas vilosidades elas são prolongamentos, como se fossem vários dedinhos que as células possuem, que tem a função de aumentar a superfície de contato, certo? Porque pensa comigo assim, se a minha célula ela fosse reta, o alimento ele ia passar aqui por cima só, tá? Então a absorção ia acontecer ali em uma área. Agora se a minha célula ela possui esses prolongamentos, essas vilosidades, a área aumenta muito, porque o alimento ele pode ficar em contato aqui, olha só, ao longo de toda a velocidade, tá? Então isso aqui aumenta a superfície de contato. O alimento ele vai ter mais lugar para encostar, para ser absorvido, porque a gente vai ter esses vários prolongamentos, certo? Então isso daqui é muito importante para a digestão, tá? O alimento vai entrar em contato aqui com esses prolongamentos, as vilosidades, e ele vai passar para o sangue. Olha aqui os vasos sanguíneos, ó, as artérias e as veias aqui. Então os nutrientes passam para o sangue e depois vão para todo o corpo. Tudo bem? Também tem muco aqui, que vai ser qual a função? Proteger do ácido do estômago. Porque lembra que o alimento está vindo do estômago. E no estômago tem ácido. Então o ácido chega no intestino. E para não machucar o intestino, ele produz muco também para se proteger. Tá? Outra coisa que tem no intestino é bicarbonato. Para neutralizar o ácido, certo? Então o muco protege e o bicarbonato neutraliza. Ele vai deixar o pH aqui por volta de 8, certo? Um pH que é básico. Então o bicarbonato deixa de ter esse pH ácido e passa a ter pH básico, certo? Então o intestino é básico, enquanto o estômago é ácido, tá bom? Outra coisa que possui no intestino são enzimas para fazer a digestão de alimentos, tá? Então o intestino ele é muito importante. Ele faz a digestão, ele faz a absorção e vai ter ali movimento por todo o intestino, certo? No intestino o pH é básico, ele tem aqui por volta de 8, tá bom?
E aí, no próximo a gente vai falar então um pouquinho mais sobre a digestão. Vocês estão com alguma dúvida aqui em relação ao intestino? Por enquanto não, professor. Por enquanto não? A apendicite, ela vai ser uma inflamação no apêndice, tá? Ó, o apêndice, ele tá aqui, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Essa imagem aparece. Olha aqui a pontinha, a bolinha vermelha, ó. Isso aqui, tá vendo, ó? Onde eu tô passando a mãozinha é o apêndice, certo? É um negocinho assim desse tamanho que fica no começo do intestino grosso, tá? Quando acontece uma inflamação nele, que pode ser por causa de uma infecção, por exemplo, bacteriana, ele vai ficar inflamado, ele vai começar ali, pode inchar, ele vai começar a causar dor. Então a apendicite, pode ter diferentes causas. Pode ser relacionada a fezes, porque às vezes pode entrar um pedacinho de fezes no apêndice e ficar lá acumulada. Isso vai causar inflamação. Ou também pode ser uma infecção bacteriana, por exemplo, que vai causar essa inflamação, tá? E aí o apêndice inflamado, ele vai causar lá os sintomas de dor, de febre, e é perigoso porque o apêndice pode estourar, tá? E se o apêndice estourar e causa hemorragia, vai liberar fezes lá no nosso abdômen, e aí pode ter uma infecção generalizada no corpo e causar a morte da pessoa, tá? Então ele pode estar relacionado a fezes, sim, ou a uma infecção. E isso vai causar uma inflamação no órgão, tá certo? E tem tudo a ver com o sistema digestório, porque ele faz parte do sistema digestório, tá, Emily? Professor, então se estourar tem que ir correndo, né, pra fazer cirurgia. O ideal é fazer antes, né? Antes de estourar. Porque se estourar, aí já tá muito grave. Mas a cirurgia é só pra tratar? Calma aí, gente. Vocês falaram juntos, eu não entendi. Pode falar. Tá bom, Emily. Giovana, você ia falar alguma coisa, não ia? Não, mas, por exemplo, aí teria que fazer a cirurgia antes de estourar. A cirurgia seria como? Só pra tirar essa inflamação? Isso. Você só vai tirar o apêndice. Você vai cortar ali e dar um pontinho. Tirar ele fora? Isso. A pessoa aí não faz diferença ter ou não ter? Não, não vai fazer diferença porque ele é um órgão bem pequenininho, né? O apêndice, ele tem duas funções ali, basicamente. Ele tem uma função que é imunológica, então ele produz células ali do sistema imunológico, só que vários outros órgãos também produzem. Então, se você tirar o apêndice, não vai fazer falta. E a outra função, ele armazena bactérias que fazem parte do intestino. Então, se você, sei lá, tem uma diarreia, uma outra infecção que faz mal para as bactérias do intestino, depois que passar essa infecção, as bactérias saem do apêndice e voltam para o intestino para ficar tudo normal. Só que também, se você tirar o intestino, se você tirar o apêndice, não vai fazer falta, tá? Então, ele é um órgão que tem uma função assim que não é extremamente importante. Você pode viver normalmente sem um apêndice, tá? Até algumas pessoas falam que ele não tem função, mas na verdade ele tem ali uma função, só que ela pode ser substituída por outros órgãos, tá bom? Entendi. Meu irmão estourou quando ele era criança. De quem, Thalia? Meu irmão. E ele ficou bem? Como que foi? Ele fez cirurgia. Depois que estourou? Sim. É mais arriscado, né? Mas foi rápido, né? Ele fez a cirurgia logo que estourou? Sim. Porque quando estourou ele já fez. Porque pode ser grave, né? Porque aí vai as fezes, imagina, as fezes vão entrar em contato com os outros órgãos. E aí, claro, vai depender do tamanho, né? De como que foi. Mas pode ser bem perigoso, tem que ser bem rápido a cirurgia, de preferência antes, né? Que pode levar à morte da pessoa. Tá bom, gente? Vamos continuar então? Ó, a gente falou do intestino, lembra que eu falei que a maior parte da digestão acontece no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado que está mostrando aqui, ó.
Essa primeira parte é o duodeno, tá? É o comecinho do intestino delgado. E aqui está o pâncreas, que fica embaixo do estômago, lembra? O pâncreas é uma glândula acessória. Qual que é a função do pâncreas? Duas. Primeiro, ele produz insulina, tá? Que a gente não vai ter tempo de falar, infelizmente, mas é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue, certo? Não é importante para a aula de hoje. Para hoje, a função importante do pâncreas é produzir o suco pancreático. O que contém no suco pancreático? Duas coisas: bicarbonato e enzimas digestivas. Qual que é a função do bicarbonato? A mesma função que aqui no intestino delgado, olha só. O bicarbonato ele tem a função de neutralizar o ácido do estômago, certo? Então chega o ácido do estômago, o bicarbonato está lá para neutralizar esse ácido. Esse ácido não vai mais fazer mal para o intestino, tá? Não vai corroer o intestino. E as enzimas digestivas que vão ajudar na digestão dos nutrientes. Então, existem aqui as enzimas que digerem proteínas, que têm esses nomes estranhos, ó. Lembra que lá no estômago teve a pepsina. Aqui no pâncreas, ele libera tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase e outras enzimas, tá? Então, tem esses nomes estranhos, ela digere proteína, tá? Ó, o pâncreas vai liberar aqui no intestino delgado, tá? Vai cair tudo aqui no intestino delgado e vai fazer a digestão de proteínas. Também o pâncreas vai liberar as enzimas que digerem carboidratos, que são a amilase pancreática. Amilase porque digere amido, tá? Lembra, na boca é amilase salivar, ou alfa-amilase. No pâncreas é a amilase pancreática, ela digere amido, tá? Digere carboidratos. E o pâncreas também libera aqui pela primeira vez uma enzima que digere gordura, digere lipídios, tá? Que são a lipase pancreática, a colesterol-esterase, que digere colesterol, e a fosfolipase, que digere fosfolipídios, certo? Então, o pâncreas vai liberar enzimas que vão digerir todos os nutrientes, tá? Libera tudo no intestino delgado, e aqui acontece a maior parte da digestão, tá bom? Então, o pâncreas é muito importante para a digestão, certo? Além do pâncreas, a gente tem o fígado. Lembra do fígado que estava lá do lado direito do nosso corpo? O fígado, ele é um órgão grande, está bem grande, e embaixo do fígado tem aqui a vesícula biliar, que é essa bolsa, certo? O fígado tem a função aqui de fazer metabolismo e desintoxicação, que a gente não vai falar na aula de hoje, tá? E o importante para a gente é a produção da bile, certo? Não sei se vocês já ouviram falar do nome bile. Bile é um líquido verde, que é produzido ali a partir de alguns sais de colesterol. E o fígado produz a bile, tá? Isso é importante vocês saberem, a gente não pode confundir. O fígado produz a bile, certo? E a bile fica armazenada na vesícula biliar, tá? Quem produz é o fígado, tá? Ela fica armazenada na vesícula biliar. E qual que é a função da bile? Ela faz a emulsificação de gorduras. O que é emulsificação de gorduras? É esse desenho aqui, ó. Pensa que a gordura é uma molécula grande aqui de gordura, certo? É difícil digerir isso. A emulsificação é pegar essa bola de gordura e espalhar, certo? Então eu tenho uma bola de gordura e vou separar aqui em pedacinhos de gordura. Isso é chamado de emulsificação de gorduras. Quem faz isso é a bile. Isso aqui é uma ação detergente, tá? Então você pega ali uma grande bola de gordura e separa. Isso chama emulsificação e quem faz isso é a bile. E aí depois ela ajuda a absorver essas gorduras, tá? Então a bile é muito importante para a emulsificação e absorção das gorduras, certo? Tranquilo, gente? Estão com dúvida de pâncreas e fígado? Pâncreas produz enzimas digestivas aqui que vão ajudar na digestão de todos os nutrientes. E aqui o fígado produz a bile que ajuda na emulsificação e absorção de gorduras, tá? E olha só, o fígado e a bile e a vesícula biliar vão liberar a bile também aqui no duodeno, tá? Também no intestino delgado. Então, tanto a bile quanto o suco pancreático vão cair aqui. Aqui no duodeno, por isso que aqui acontece a maior parte da digestão. Porque tanto o fígado quanto o pâncreas vão liberar lá os seus produtos, certo? Tudo ok? É bem coisa de medicina nessa matéria aí.
Ah, tem bastante coisa, né? Porque você tem que entender como que funciona o nosso corpo, né? Então, fisiologia é um assunto que é muito estudado em medicina, né? Ele é como se fosse a transição assim, entre as ciências mais básicas da biologia e as ciências mais avançadas da medicina. Então, entender ali a cardiologia, a neurologia, né, todas as especialidades médicas. É como se fosse uma transição entre essas duas ciências, né? Tem bastante coisa ainda, tem bastante coisa, mas não é complicado, tá? Você só tem que rever de novo, que tem bastante nome, às vezes é coisa nova, tá? Ó, mas a Só da gente... biologia que dá pra ver imagem, né? Porque tem algumas matérias que é muito É, abstrato. isso ajuda um pouquinho, né? Então eu tento colocar bastante imagem também para ajudar vocês. Ó, gente, aqui é aquele esqueminha que eu falei para vocês da digestão, certo? Então, a digestão de carboidratos, onde ela começa? Na cavidade oral, tá? Ó. Então, os carboidratos vão ser digeridos, tá vendo a digestão acontecendo aqui, ó? O amido vai ser quebrado em polissacarídeos menores, tal, tal, tal. No estômago, lembra que não acontece. Por quê? O estômago é ácido, ele vai desnaturar a amilase salivar, que é a enzima, certo? Então, aqui não tem digestão. Só que quando chega no intestino delgado, ó, que é essas duas partes, volta a ter digestão. Ó, a amilase pancreática do pâncreas aqui, continuando a digestão, ó, até terminar a digestão, até produzir glicose aqui, por exemplo, que depois vai ser absorvida para o sangue. Digestão de proteínas, começa no estômago, ó. A pepsina vai digerir as proteínas. Depois no intestino delgado, ó. A gente falou tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase vão continuar a digestão de proteínas no intestino delgado. E a digestão de gorduras, ela começa no intestino delgado, com a lipase pancreática, que é o pâncreas que produz, tá? Então percebam, carboidratos começam a ser digeridos na boca, proteínas começam a ser digeridas no estômago e gorduras começam a ser digeridas só no intestino delgado, tá? O intestino delgado digere todos os nutrientes, então ele tem o papel mais importante para a digestão, tá bom? Depois, todos os nutrientes vão ser absorvidos no intestino delgado. Certo, gente? Podemos ir para o finalzinho? O último órgão, o intestino grosso. Pode ser, professor. Tá acabando o tempo. Tá acabando, né? Quantos minutos tem? 6 minutos, dá tempo. Olha só. Intestino grosso, ele é a nossa última parte do sistema digestório. Então ele tem aqui esse é o intestino grosso, certo? Ó, ele é cheio de vasos sanguíneos, tá? Quais são as funções? Absorver água e sais minerais, tá? Que nutrientes não vão ser absorvidos. Nutrientes são absorvidos lá no intestino delgado. O intestino grosso absorve água e sais minerais, tá? Aqui também armazenam as fezes. Então as fezes ficam armazenadas aqui, ó, na porção final do intestino grosso, certo? E depois ele vai ter a função de defecação, que as fezes vão sair daqui e vão passar pelo ânus, vão ser liberadas, tá? Então essas são as funções do intestino grosso, é fácil. Ele absorve água e sais minerais, vai formar as fezes, armazenar as fezes e depois tem a defecação, que é a liberação das fezes, certo? Uma coisa agora para a gente ver aqui é que assim, tá vendo que é cheio de vaso sanguíneo, né? A absorção é passar água, passar sais minerais e passar nutrientes para o sangue. E olha só para onde vai. Aqui a gente tem representando todos os vasos sanguíneos do intestino delgado e intestino grosso. Então os nutrientes vêm para cá e para o primeiro órgão que eles passam é o fígado, certo? Então todo nutriente que é absorvido passa em primeiro lugar pelo fígado. E o fígado vai ter função muito importante de metabolismo e desintoxicação. Então se você comeu alguma coisa que tem ali uma toxina, se você tomou um remédio, vai passar pelo fígado, o fígado vai fazer a desintoxicação e a metabolização disso, certo? A gente não vai falar sobre isso, mas só para vocês saberem que o primeiro órgão pelo qual os nutrientes passam é pelo fígado, tá? E depois do fígado vai para o coração, e aí o coração espalha para todos os órgãos do nosso corpo. Tudo bem? Aqui tem um esqueminha mostrando toda a função do sistema digestório. Então o alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, sai pelo ânus. A gente vai ter aqui produção de saliva, produção de suco gástrico, a secreção do pâncreas, do fígado, certo?
Olha só aqui, absorção de lipídios, absorção de outros nutrientes, absorção de água. Tudo vai cair no fígado e do fígado vai para o corpo. Esse outro esqueminha muito legal, olha só. Chegou a pizza aqui, os dentes vão mastigar, depois a língua ajuda a engolir, passa pelo esôfago e chega no estômago. O estômago libera ácido com as enzimas que digerem proteínas. Ele vai cair tudo aqui no intestino. E aí, olha só, o pâncreas joga o suco pancreático. O fígado e a bile jogam aqui a bile, certo? O alimento passa pelo intestino delgado, passa pelo intestino grosso e sai aqui na forma de fezes. E todos os nutrientes são absorvidos e vão cair no sangue e vão para todas as células do nosso corpo, tá, gente? Então é assim que funciona o nosso sistema digestório. Vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar agora? A gente tem alguns poucos minutinhos de aula ainda. 3 minutos. É muita coisa pra gravar, né, professor? É bastante. Infelizmente é bastante, né? Essa é a parte ruim de cursinho, né, gente? Porque a gente tem que passar conteúdos muito grandes em pouco tempo. Então, não tem o que fazer, infelizmente. Porque eu nem lembro de ter visto isso na escola. Não, né? Eu também não estudei isso na escola, não. Eu só estudei isso na faculdade, mas é um dos assuntos que mais cai no vestibular, sistema digestório, na parte de fisiologia, né? Então tem bastante coisa, mas como eu falei, uma das coisas que mais caem é aquela questão das enzimas e do pH. Então isso vocês têm que tentar lembrar, assim, pensa, né? Que a enzima que é produzida na saliva, quando chegar no estômago, ela vai parar de funcionar. Da mesma forma, a enzima que é produzida no estômago, quando chegar no intestino, vai parar de funcionar, porque mudou o pH de novo, tá? Então isso é uma coisa muito importante para vocês saberem, certo? E aí depois saber coisas gerais, assim, saber o que é a digestão, saber o que é a absorção, sabe? Porque, lógico, vocês não vão decorar tudo, é muita coisa. Fora, estou falando muita coisa dessa aula, né? Sem contar todas as outras aulas, todas as outras matérias. Então vocês têm que tentar lembrar, assim, as coisas mais importantes para que vocês se saiam bem, né? Por isso que é bom da imagem, professor, porque às vezes a gente guarda a imagem. Sim, é bom, é bem legal. Então, vocês podem dar uma olhadinha, gente. Vê aí, depois se tiver dúvida me chama, tá? Pode me chamar no WhatsApp. O reloginho já tá acabando aqui, olha só. Então, obrigado pela aula de hoje, tá? Uma boa noite para vocês. Um bom descanso, tá? E estudem bastante depois amanhã. E até a nossa próxima aula, gente. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, gente. Boa noite, viu?